Quando se trata de usar a norma padrão, muitas vezes nos deparamos com dificuldades na correlação entre as orações que expressam condição e a sua principal. A cantiga popular "Se essa rua fosse minha" serve de exemplo para que percebamos exatamente a correlação utilizada aqui, que foi numa linguagem coloquial, e como deveria ser utilizada para atender ao padrão culto da língua. Vem comigo que vamos estudar um pouco sobre a correlação verbal entre as orações que expressam condição e a sua oração principal. Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouco mais sobre um aspecto das orações que expressam condição. O aspecto é a correlação verbal, a correlação do tempo verbal que existe entre a oração condicional e a sua oração principal. Esse é um aspecto em que muitas vezes, ao escrever ou ao falar, acabamos desviando, não cuidando dessa correlação, e isso acaba ferindo a norma padrão. Mas quem quer, ou quando você precisa utilizar a linguagem num contexto que exige a norma padrão, é necessário que você atenda, que você estabeleça essa correlação verbal que deve existir entre o verbo da oração condicional e o verbo da oração principal. É aceitável que se use a linguagem fora da norma padrão em alguns contextos, mas há contextos de comunicação que se faz necessário que você dê preferência à norma padrão. Por isso, vale a pena tentar entender qual é a correlação que deve existir e em que contextos elas ocorrem, porque, na verdade, é mais de uma correlação e isso depende de 3 contextos de uso que a linguagem, que a oração condicional vai acontecer. Cada um desses 3 contextos de uso da oração condicional vai determinar um padrão diferente, vai determinar uma alteração nessa correlação do tempo verbal entre a oração condicional e sua principal. Repare que, no trecho da cantiga popular colocada aqui na lousa, nós temos: "Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar". Observe que toda oração condicional levanta uma hipótese. Eu mandava ladrilhar no caso de a rua, se a rua fosse minha, eu tenho uma hipótese. Toda oração condicional levanta uma hipótese. A correlação que deve existir entre o tempo verbal da oração condicional e a sua principal depende do tipo de hipótese que foi levantado. As hipóteses podem acontecer de 3 maneiras diferentes. Essas 3 maneiras diferentes, esses 3 tipos de hipóteses vão determinar a correlação verbal. Eu tenho uma hipótese provável, uma hipótese que há grandes chances de se tornar real. Eu posso ter uma hipótese impossível ou improvável, ou eu posso ter ainda uma hipótese já descartada. Cada uma dessas 3 hipóteses vai determinar o tempo verbal que deve ser usado entre as 2 orações, a correlação entre o tempo verbal que deve ser usado entre as 2 orações. Observe no texto que o tempo verbal utilizado na oração condicional foi o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pretérito imperfeito, algo no passado e que não foi concluído. Observe, se essa rua fosse minha, se ela fosse, mas não é. Observe que eu tenho então uma hipótese impossível, vai ser impossível eu ladrilhar. Por que vai ser impossível? Porque a hipótese é se a rua fosse, mas ela não é.
Então eu tenho uma hipótese já impossível, aquela hipótese que não tem chance. Quando isso acontece, qual é a correlação verbal? Sempre que na oração condicional aparecer um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo é marcado pelaquela desinência SSE. Então veja, toda vez que eu tenho um verbo na oração condicional colocado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, a oração principal tem que trazer um verbo no futuro do pretérito. Algo que, se eu tivesse aquela chance, se aquela hipótese fosse real, eu poderia fazer. Veja que aqui foi colocado um verbo no pretérito imperfeito. Há um desvio de linguagem aqui. Não é esse o tempo verbal adequado. O tempo verbal adequado para essa hipótese seria o futuro do pretérito. Mandaria. Mandaria ladrilhar. Então veja só. Quando eu tenho a oração condicional com o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu coloco o verbo da oração principal no futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Se essa rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar. Dizer mandava ladrilhar configura um uso coloquial, um uso informal da linguagem. O segundo contexto em que uma oração condicional pode aparecer, em que a hipótese pode aparecer, é o contexto de uma hipótese provável. Veja, falei da hipótese improvável ou impossível e agora vamos falar da hipótese provável. O que seria uma hipótese provável? É uma hipótese que não está no passado, é uma hipótese que está no futuro. Então, como ela ficaria? Se essa rua for minha. Se essa rua for minha, veja, com o verbo ser colocado no futuro, ou qualquer outro verbo aqui, nesse caso que é o verbo ser, não? Se essa rua for minha, se essa rua vier a ser minha, quando o verbo da oração subordinada condicional está no futuro, é provável que possa acontecer ainda, basta que se trabalhe para conseguir. Como é que vai ficar o verbo da oração principal? Se essa rua for minha, eu mandarei ladrilhar. Observe agora a correlação entre o tempo verbal. Se eu tenho um verbo agora no futuro, lá na hipótese o verbo está no futuro, então na oração principal esse verbo vai ficar também no futuro do presente, certo? Então, se o verbo estava no futuro do presente, pode vir a acontecer, então eu coloco na oração principal o verbo também no futuro. Veja que na hipótese impossível eu tinha uma condição no passado, o verbo estava no passado, no pretérito imperfeito. Por isso que o verbo da oração principal ficou no futuro em relação ao passado, futuro do pretérito. Mas agora a hipótese é provável. A condição está no futuro. A hipótese é futura, pode vir a acontecer. Por isso eu coloco o verbo dando uma maior certeza. É provável que eu faça isso porque é provável que essa hipótese se realiza. Hipótese provável, os verbos ficam colocados no futuro. Futuro do presente. Hipótese impossível, o verbo fica colocado no futuro do pretérito porque a hipótese era uma hipótese no passado, no pretérito imperfeito. O terceiro contexto em que pode aparecer uma oração condicional é o contexto de uma hipótese já descartada. Mas como é que ocorre essa hipótese já descartada? É uma hipótese que não há mais chance de forma nenhuma. Ela existiu, mas já não existe mais. E normalmente aparece na escrita com um verbo formando uma locução verbal, dando a noção de um passado como se fosse passado duas vezes. Passado do passado. Note que nós temos o tivesse,
que já é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, e ao mesmo tempo nós temos o particípio do verbo ser, sido, que é o particípio passado. Ou seja, eu tenho um verbo, essa locução verbal, podemos dizer, é uma locução verbal que está no tempo pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Passado do passado, certo? Para facilitar o entendimento. Passado do passado. Qual é a correlação verbal que vai existir nesse contexto? Quando a oração condicional traz um verbo no pretérito mais que perfeito, o que é que acontece? O verbo da oração principal também vai ser dado em forma de locução. Teria mandado. Veja, teria mandado. E qual é o tempo em que ele vai aparecer? Note que existe uma semelhança com a hipótese impossível. Na hipótese impossível, tínhamos apenas um verbo terminado em SSE, no subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí, a oração principal ficaria com o verbo no futuro do presente. Veja que aqui os dois se mantiveram. Como nesse caso a hipótese já é descartada, eu tenho um particípio e aí também eu tenho um particípio aqui. Nesse caso da hipótese já descartada, o que vai acontecer é que a forma verbal será composta por dois verbos. Um verbo no subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo mais o particípio passado. E na oração principal, um verbo no futuro do pretérito mais o verbo no particípio passado. Certo? Então nós temos aí uma hipótese já descartada. Não há a menor chance dela se realizar. Em resumo, portanto, temos o seguinte. As orações condicionais revelam uma hipótese. Essa hipótese pode aparecer em três contextos. Primeiro, contexto impossível ou improvável. No contexto impossível ou improvável, a condição vem com o verbo no subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, e a oração principal precisa trazer o verbo no futuro do pretérito. No contexto de uma hipótese provável, possível de acontecer, nós temos a condicional com o verbo no futuro. Se eu fizer isso, se eu conseguir aquilo. E nesse caso, a oração principal terá o seu verbo no futuro do presente, porque é provável que aconteça. E o terceiro contexto é o contexto de uma hipótese já descartada, que normalmente vai aparecer com uma locução verbal, sendo um dos verbos na oração condicional, um dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, mais o outro verbo no particípio, e a oração principal com o verbo no futuro do pretérito, porém com um outro verbo no particípio passado. É isso que temos para falar sobre a correlação verbal, correlação do tempo verbal nas orações que expressam condição. E é um conteúdo que diz muito respeito à forma como você usa a norma padrão, seja na oralidade, seja na escrita. Então vale a pena ver essa matéria, vale a pena aprender um pouco sobre isso para que possamos utilizar nos contextos adequados a linguagem que seja mais pertinente para aquela situação. A gente fica por aqui, espero que a aula tenha contribuído com o seu aprendizado. Até uma próxima aula.